Boa noite, irmãos, amada igreja, queridos irmãos que estão nas suas casas, no conforto do seu lar. Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a cultuar o nosso Deus nessa noite, onde você estiver. Seja na sua casa, seja aqui, os nossos irmãos, seja você que eventualmente está vendo, ouvindo essa mensagem de um outro lugar, de um outro local. Onde você estiver, que a palavra de Deus esteja te alcançando e sendo bênção na sua vida e instrumento de transformação na sua vida. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 6. Nós queremos, na verdade, ler a partir do verso 15 do capítulo 5 até o verso 6 do capítulo 6. O profeta Oséias, profeta chamado por Deus para pregar ao povo de Israel, num tempo em que esse povo era idólatra, adorava tantos outros deuses. Deus levanta esse homem e concede a ele uma mulher, que é a mulher de prostituição, para, dessa forma, estar dizendo para aquele povo que assim Deus se sentia, como o profeta se sentia sendo traído por uma prostituta. Assim também Deus se sente quando nós idolatramos, quando nós nos afastamos dele. E esse texto nos fala da época em que esse povo reconhece os seus pecados, reconhece os seus erros. Eu quero ler a partir de Oséias, capítulo 5, verso 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Aquele povo afastado de Deus, idolatrando aqueles deuses que julgavam eles ser benéficos para eles, foram chamados a uma conversão verdadeira para o seu Deus, o Deus verdadeiro. E nesse primeiro momento, nesse instante aqui, eles voltaram-se para o Senhor. Reconheceram que Deus é um Deus de juízo. E Deus, então, falou com aquelas pessoas, e elas, no verso 3, disseram: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós devemos nos comportar dessa forma, buscar a Deus de forma a conhecê-lo, não só pela literatura, pela palavra, mas conhecê-lo verdadeiramente como nosso Deus, Senhor das nossas vidas, aquele que entregou o seu próprio Filho em amor de cada um de nós. Nós precisamos viver de uma maneira permitindo que Deus nos faça conhecê-lo, e conhecê-lo verdadeiramente, com toda a nossa intensidade. E eu quero convidar a igreja, convidar você que porventura está um pouco afastado, está distante de Deus, a se voltar para Deus, reconhecer os seus pecados, reconhecer as suas falhas, o tempo que você está afastado de Deus, e se arrepender de tudo isso e se voltar para Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O verso 6 diz que Deus não quer misericórdia, não quer sacrifícios, mas sim o conhecimento de Deus, mais do que qualquer sacrifício, mais do que qualquer outro holocausto. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, rever o seu posicionamento diante de Deus, confessar os seus pecados
e se entregar totalmente a esse Deus soberano, Deus amoroso, Deus misericordioso, e assim nós poderemos então nos apresentar diante do Senhor, lavados pelo sangue de Jesus, purificados pelo sangue de Jesus. Tenha esse momento de intimidade com Deus, e eu estarei orando por mim e por você. Deus querido, Deus amado, nós te louvamos, bendizemos o nome nessa noite, ó Pai. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos reconhecendo os nossos pecados, estarmos nos voltando para o Senhor e estarmos buscando ao Senhor, ó Pai, procurando te conhecer cada dia como um Deus verdadeiro, um Deus vivo, que age por nós, ó Deus. Um Deus que nos ama com tanto amor, ao ponto de entregar seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Permita-nos, ó Deus, voltar ao primeiro amor, permita-nos, ó Deus, viver mais intensamente essa vida diária de intimidade com o Senhor, meu Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa o povo de Deus em toda a face da terra, e especialmente, ó Deus, eu oro pelos nossos irmãos da igreja de Itapuã. Que o Senhor esteja visitando cada lar nessa noite, cada irmão que está na intimidade dos seus familiares. Que o Senhor os visite, ó Pai, e derrame bênçãos sem medida sobre a vida de cada um dos nossos queridos irmãos. Assim eu oro, assim eu agradeço, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Eu desejo a todos um culto abençoado e que a palavra de Deus faça diferença em sua vida. Quero convidar então o grupo de louvor para nós estarmos adorando ao nosso Deus nessa noite. Meus irmãos, boa noite, espero que todos estejam bem em casa, reclusos em seus lares, em segurança. Convido os irmãos agora, mesmo em suas casas, a cantar, louvar ao Senhor, que o povo de Deus se faça presente, é o teu povo, aqui presente. Vamos cantar em uma só voz, em um só coro. Só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser
Amém. Meus irmãos, Salmo 96 diz, no seu primeiro versículo: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Vamos louvar ao Senhor, cantai ao Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. E é o que a gente espera, que sobre toda a terra, sobre nós, em todo o nosso ser, que Ele reine em nós, reine em mim.
Maravilhoso, né, meus irmãos? Vamos entoar mais um louvor ao nosso Deus. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Boa noite, meus irmãos e irmãs da IPPI. Estamos juntos mais uma vez, nesse domingo, nessa semana que se inicia. Que Deus possa abençoar a sua casa, sua família, que Deus possa guardá-los. Eu quero também cumprimentar o senhor Edomir, a dona Elma, que moram na cidade de São Luís do Maranhão, uma bela cidade. Que Deus esteja com a vida desse casal muito querido por mim, pela minha casa, pela minha família. Eu quero convidar os irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, verso 35 ao verso 41, o texto diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor,
diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quero convidá-los, vamos fazer esse momento de oração. Ó Deus, queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos fortaleça na força do Teu poder, que o Senhor nos console, que o Senhor nos traga esperança, que o Senhor fale a nós, as nossas mentes, as nossas emoções e a nossa vontade também. Em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém. Quero introduzir a minha fala falando da anedota do alpinista. Era um dia extremamente ensolarado, não havia nuvens, era um dia muito bonito, um dia belo, e um alpinista resolveu subir uma grande montanha. No meio da montanha havia uma árvore, e dessa árvore pendiam-se vários cipós. E ele continuou a subir, passou pela árvore e continuou a sua escalada. Mas, de repente, houve uma tempestade, os céus se tornaram negros, uma chuva torrencial começou a cair, e a sua corda pendia de um lado para o outro. E ele, de repente, ele se solta da corda e começa a cair. Só que ele se segura num desses cipós. Ele olha para os céus negros, e ele diz assim: há alguém aí que possa e que queira me ajudar? E ele olha de novo para o céu, mesmo não vendo nada, ele grita dizendo: há alguém aí que possa e que queira me ajudar? Eu quero lembrar os irmãos, essas são as perguntas do homem pós-moderno, do homem do século 21. Ele faz os mesmos questionamentos. Ele diz assim: há alguém aí? Deus existe? Se há alguém aí, ele pode, ele tem poder de ajudar? Será que ele pode de fato me ajudar? Deus existe? Se ele existe, será que Deus tem poder? E também se ele tem o desejo de ajudar. Há alguém aí que possa e que queira me ajudar? O texto que nós lemos nessa noite fala também de uma tempestade. Jesus havia pregado o dia inteiro por meio de parábolas, e ele fala para os discípulos assim: passemos para outra margem do lago. Ele vai com os discípulos, só que no meio da travessia, Jesus adormece, ele estava muito cansado. E surge então, nesse lago de Genezaré, uma grande tempestade. E eles ficaram com muito medo, e despertam a Jesus, dizendo assim: mestre, não te importa que pereçamos? Meus irmãos, as tempestades são símbolos, ou essas tempestades que são relatadas nesse texto, são símbolos das nossas crises, das nossas lutas, das nossas aflições. E às vezes, assim como aconteceu com eles, né, lá no lago de Genezaré, no seu barco, às vezes as tempestades também nos pegam de surpresa, elas são inesperadas. As tempestades também, elas são perigosas. Além de elas serem inesperadas, perigosas, elas são ameaçadoras para as nossas vidas, elas muitas vezes também não são administráveis, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como fazer, e elas também são surpreendentes, elas nos pegam de surpresa. E como discípulos, como eles clamaram, dizendo assim: mestre, não te importa que pereçamos, nós fazemos o mesmo questionamento, em vários aspectos da nossa vida. Ó Deus, será que o Senhor não se importa para o meu drama familiar? Olha para a minha casa, olha para o meu relacionamento conjugal, olha para a minha família, não há mais afeto, não há mais diálogo, não há mais vida relacional. Olha, Senhor, para o meu filho que não segue mais os seus caminhos, porque nós questionamos isso muitas vezes a Deus, nós abrimos nosso coração para Deus. Ó Deus, olha para a minha aflição pessoal, olha para o meu interior, que só o Senhor conhece. Ó Deus, eu estou repleto de dúvidas. Ó Deus, os meus sonhos que nunca se concretizaram na minha vida, olha para os meus temores que são variados. Jesus, por favor, o Senhor não se importa que eu pereça? Às vezes nós fazemos as mesmas coisas, nós fazemos os mesmos questionamentos. Enfim, ó Deus, olha para mim, porque eu estou afundando. Eu estou afundando emocionalmente, eu estou afundando psicologicamente, eu estou afundando espiritualmente. Eu gostaria de pensar com os irmãos nesse momento algumas lições que esse texto nos ensina, para que nós não venhamos a nos afundar emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Primeira lição que esse texto nos ensina é que nós não estamos sozinhos no meio das tempestades. Verso 36 diz assim:
E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Eles não estavam sozinhos ali. Havia outros barcos. Diz o texto que outros barcos o seguiam. Em outras palavras, tinham outros barcos também que passaram pelas mesmas tempestades. Às vezes nós achamos que nós somos o para-raio da tristeza, o para-raio da desgraça, objetos sozinhos das aflições da vida. Nós não somos, não estamos sozinhos. Tem muitos irmãos nossos que passam pelas mesmas coisas que nós temos passado. Abra sua Bíblia, por favor, primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 9. O texto diz assim: resistirem firmes na fé, falando a respeito do nosso adversário, do diabo, das suas investidas na nossa vida. Resistirem firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Muitos irmãos nossos estão espalhados pelo mundo inteiro. Eles passam pelas mesmas coisas que nós passamos também. Aqui no texto, se referindo aos irmãos que eram perseguidos na Ásia. E nós temos as nossas perseguições, as nossas lutas, as nossas aflições, e nós não estamos sozinhos no meio das tempestades. Segunda lição que esse texto nos ensina é que a existência, ela não está isenta de tempestades. Jesus jamais nos falou que nós não passaríamos pelas lutas, pelas dores e pelas perdas. Ele mesmo disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A vida cristã é uma vida de otimismo, nós temos a esperança da vida eterna. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós que nos consola. Nós temos a presença de Deus conosco sempre. Nós temos as riquezas celestiais em Cristo Jesus. Mas nós sabemos também que temos que ser realistas, que nós vamos sofrer aqui nesse mundo. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A existência não está isenta de tempestades. A terceira lição que esse texto nos ensina é que Jesus é o causador da causa. Vamos voltar lá para o Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Capítulo 4, verso 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. A ideia de passar para outra margem foi a ideia de Cristo. Jesus que falou para eles passarem para outra margem. Deus sabia que a tempestade ocorreria. Jesus sabia que a tempestade ocorreria. Todas as coisas, todos os viés de tristeza, de angústias, todos os acontecimentos estão debaixo da boa, perfeita vontade soberana de Deus, porque Ele é quem controla tudo e dirige tudo e todos. Nada foge ao seu controle. Coisas boas que nos acontecem e coisas ruins que nos acontecem também. Não existe nenhuma molécula solta no espaço. Não há nada, absolutamente nada, meus irmãos, que foge à vontade soberana de Deus. Todos os nossos dias estão contados. Todos os fios da nossa cabeça estão contados. Não cai um fio da nossa cabeça sequer se não for da vontade soberana de Deus. Nada foge ao seu controle. Por isso, isso nos traz o quê? Isso nos traz paz, nos traz tranquilidade, sabendo assim que Ele quem faz tudo acontecer na nossa vida. E tudo é para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em quarto lugar, quarta lição que esse texto nos ensina, é que nós temos que ter a consciência que mesmo em meio às tempestades da vida, Jesus está conosco no barco. Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. É aquele que prometeu que jamais iria nos abandonar. É aquele que prometeu que estaria conosco sempre. É o mesmo Deus que diz que a aflição é certa, mas declara também que jamais nos deixará ou nos deixaria sozinhos nessa vida. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se Jesus está no barco, tudo vai bem, como diz o cântico infantil. Se Jesus está no barco,
tudo vai bem. Em quinto lugar, quinta lição que esse texto nos ensina, é que as tempestades da vida, elas são oportunidades de Deus para que contemplemos o seu amor e o seu poder. Presta atenção nisso. Existem tesouros escondidos nas tempestades da vida. Deus tem seus planos para as nossas vidas, mesmo em meio às nossas lutas e aflições, porque nada acontece por acaso, e Deus vai revelar para nós o seu poder e o seu amor. Tanto é que no verso 41, os discípulos, olha só o que o texto diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque Jesus havia falado: acalma-te, emudece, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. As tempestades da vida são oportunidades de Deus para que contemplemos o seu amor e o seu poder. Em sexto e último lugar, a nossa fé, meus irmãos, ela precisa amadurecer. Verso 40, o texto diz assim: então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, será que vocês ainda não confiam em mim, no meu amor por vocês, na minha soberania amiga e infalível? Será que vocês não sabem que eu não durmo, que eu sou o guarda de Israel, que não durmo e não dormito, como diz o Salmo 121? Os discípulos haviam se esquecido que Jesus era um homem Deus. Ele estava cansado, sim, ele havia adormecido, sim, mas ele era Deus também. E o Deus que não dorme, o Deus que não dormita, o Deus que cuida de nós sempre, o Deus que jamais nos deixa sozinhos, o Deus que nos protege. Por isso, meus irmãos, nós devemos soltar o cipó e confiar em Deus. Voltando à história do alpinista, ele ouve uma voz que vinha dos céus, dizendo assim: eu estou aqui, eu posso e eu quero te ajudar. Eu existo, eu estou aqui, eu tenho todo o poder, e além de ter todo o poder, eu desejo te ajudar também. Mas solta o cipó, solta a sua autoconfiança e confia em mim, confia na minha palavra, que eu vou sustentar a sua vida, eu vou te ajudar. Mas para isso, você tem que confiar totalmente em mim. E diz essa anedota, essa história, que aquele alpinista estava a meio metro do chão, porque ele havia caído muito. Havia se segurado no cipó, mas estava muito próximo do chão. E ele poderia soltar, que Deus sabia o que estava falando com ele. Deus sabe aquilo que nos fala, Deus é o Deus eterno, Deus tem o controle de todas as coisas, Deus nos ama. O que Deus deseja de nós é que nós soltemos o cipó, que confiemos nele, confiemos nas suas promessas, confiemos no seu amor e no seu poder. Solta o cipó e confia em mim. É isso que Deus diz para nós. E antes de nós terminarmos, eu quero só dar uma adenda à minha fala para os irmãos. Quando Jesus confronta os discípulos, dizendo assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus não está confrontando a vida de salvação deles, a fé salvadora deles. Há uma diferença nisso. Às vezes nós somos salvos, e somos salvos mesmo em Cristo Jesus. Muitas vezes na nossa vida, nós titubeamos na nossa fé. Nós não acreditamos nos momentos que mais precisamos, mesmo sendo crentes. Por isso que ele nos confronta e ele diz assim: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? A fé de vocês, ela precisa amadurecer. Mas não significa que não tem fé. Significa que é uma fé que precisa se desenvolver, que precisa crescer, que precisa amadurecer. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus esteja conosco. Quero convidar os irmãos para que nós oremos mais uma vez e depois vamos receber a bênção. Ó Deus, muito obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua presença conosco aqui também. Que o Senhor tome nossa semana nas tuas mãos e tome a IPPI nas tuas mãos, para a tua honra, para a tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos e agradecemos. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que é totalmente soberano sobre as nossas vidas, e o poder do Espírito Santo Consolador,
esteja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, que dê o poder, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, o Salvador, só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador, só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Senhor, o Salvador, só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Amém.